Sabe aquele momento em que um mistério que assombrou um lugar por um ano inteiro de repente vira uma corrida desesperada contra o tempo? É exatamente isso que acontece em Hogwarts. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse momento para entender como um simples pedaço de papel amassado, a lembrança de um fantasma e, pasmem, uma torneira se tornam as chaves para desvendar o segredo mais perigoso da escola. Então, tudo começa ali, num momento bem quieto, sabe? Harry e Rony estão do lado da cama da Hermione, na ala hospitalar. E eles percebem uma coisa que, nossa, ninguém tinha visto. A mão dela, petrificada, não tá vazia. Não, tá bem fechada segurando com força uma pista que vai mudar tudo. Com todo o cuidado do mundo, eles conseguem abrir a mão dela e desenrolar o papel. E o que era? Uma página arrancada de um livro bem antigo. E o que está escrito ali define a criatura que está aterrorizando a escola inteira. O basilisco. Pensa só, um monstro que nasce de um jeito super bizarro, de um ovo de galinha chocado por um sapo, e que tem duas maneiras de matar. Uma são as presas, claro, super venenosas. A outra, e essa é a parte mais apavorante, é o olhar. Um olhar que mata na hora. E aí, de repente, pá, tudo faz sentido. É uma clareza que chega a dar medo. Pensa bem, por que ninguém morreu de verdade, só foi petrificado? Simples, porque ninguém olhou direto nos olhos do monstro. O Colin viu pela câmera dele. O Justino, através do Nick quase sem cabeça, que é um fantasma. A gata, a Madame Nora, viu o reflexo na água. E a Hermione, claro, na sua genialidade, usou um espelhinho. E aquela voz que só o Harry ouvia era o basilisco falando em ofidioglossia, a língua das cobras, que o Harry entende. Os galos do Hagrid que apareceram mortos. O canto deles é fatal para o basilisco. E as aranhas fugindo, inimigas mortais da criatura. Mas a grande pergunta era, como o bicho andava pelo castelo sem ninguém ver? Uma palavrinha que a Hermione anotou no papel resolve tudo. Canos. A conclusão, então, é óbvia, né? Se o monstro anda pelos canos, a entrada para a Câmara Secreta só pode estar em um lugar. No banheiro, onde a primeira vítima, a Murta que geme, morreu 50 anos atrás. Só que essa esperança que surge com a descoberta, ela dura muito pouco. Bem na hora que a notícia boa se espalha, de que as mandrágoras finalmente estão prontas para curar todo mundo que foi petrificado, o clima em Hogwarts muda. E muda de alívio para pânico total. A crise vai chegar no seu pior momento. De repente, a voz da professora McGonagall, amplificada por magia, ecoa por todo o castelo. Uma voz que gela a espinha de todo mundo que ouve. E não é um aviso qualquer, não. É um alarme. Aconteceu de novo. Só que dessa vez é diferente. E o Harry e o Rony, que estão escondidos dentro de um armário na sala dos professores, ouvem toda a conversa apavorada deles. A notícia é simplesmente a pior que poderia ser. O monstro não só atacou de novo, ele levou uma aluna. Levou para dentro da própria câmara. E para piorar tudo, o herdeiro de Sonserina deixou mais uma mensagem na parede. Dessa vez, não era sobre petrificação. Era basicamente uma sentença de morte. Agora a coisa ficou séria num nível que ninguém imaginava. E o tempo tá acabando. E aí vem o golpe final. A professora McGonagall revela quem foi levada. Gina Weasley. Pro Harry, é a irmã do melhor amigo dele. Pro Rony, é a irmãzinha dele. A crise agora não é mais sobre a escola. É pessoal. Desesperadoramente pessoal. Nesse momento de desespero total, os professores fazem o quê? Eles se viram para o único herói que eles têm ali, Gilderoy Lockhart. Já de saco cheio das histórias e da conversa fiada dele, eles o colocam contra a parede. Ou ele age de verdade agora, ou a farsa dele acaba de uma vez por todas. Só que quando o Harry e o Rony vão procurar por ele, a verdade que eles encontram é patética. O Lockhart não está se preparando para lutar, não. Ele está fazendo as malas para fugir. E ali, sem saída, ele confessa tudo. Ele nunca fez nada daquilo que está nos livros. A única coisa que ele sabe fazer de verdade é usar feitiços de memória. Ele roubava as histórias de outros bruxos e depois apagava a memória deles para ficar com toda a fama. Um tremendo covarde. E, claro, para proteger esse segredinho sujo, ele tenta fazer a mesma coisa com os meninos. Só que o Harry é bem mais rápido. Num piscar de olhos, ele grita, "Espelharmos!" E a varinha do Lockhart voa longe. A farsa dele acabou. Agora, a situação se inverteu. Eles têm o refém. Com o Lockhart sob a mira das varinhas, os dois forçam o professor a ir com eles para o único lugar onde a câmara poderia estar.
O banheiro da Murta que geme. O plano é bem direto. Primeiro, eles perguntam para a Murta como foi que ela morreu. Ela conta que só lembra de ter visto um par de olhos enormes e amarelos, perto de uma das pias. O Harry vai até lá, investiga a torneira e acha um desenho minúsculo de uma cobra. É isso. Ele se concentra, respira fundo e sussurra as palavras em ofidioglacia, aquela habilidade super rara e meio sombria de falar com cobras. E na hora, a torneira começa a brilhar, a pia inteira se afasta e revela a entrada para um cano enorme, escuro e profundo. O Lockhart, claro, tenta dar para trás, mas sem chance. O Rony aponta a varinha para ele e, com um rosnado, manda o professor medroso ir na frente, escorregando para dentro daquele cano escuro. Agora não tem mais como voltar atrás. A descida parece não ter fim. É como um escorregador gigante, só que escuro, nojento, úmido, que leva eles cada vez mais para fundo, para as entranhas do castelo. Quando finalmente aterrissam, estão num túnel de pedra todo coberto de lodo e cheio de esqueletos de ratos e outros bichos pequenos. O lugar já arrepia só de olhar. E então, eles veem, ali, esticada no chão do túnel, uma pele de cobra. Mas não uma pele qualquer, uma pele gigante, de um verde brilhante, venenoso. A criatura que usava aquilo era simplesmente imensa. É a prova final, a confirmação apavorante de que Hermione estava certa o tempo todo. E é nesse momento, enquanto eles estão paralisados de choque, que o Lockhart vê a sua chance. Num movimento rápido, ele ataca o Rony, pega a varinha quebrada dele e aquele sorriso arrogante volta para o rosto dele. Ele se prepara para apagar a memória dos dois para sempre. Só que ele comete um erro fatal. Ele usa a varinha do Rony, aquela que estava quebrada, e o feitiço Obliviate sai pela culatra. A varinha explode com a força de uma bomba e o teto do túnel inteiro vem abaixo. O resultado é um desastre completo. Uma parede de pedras agora separa o Harry do Rony. O Rony ficou preso do outro lado, com um Lockhart que, por ironia do destino, perdeu a própria memória. Não tem como passar pelas pedras. O tempo está acabando. E o Harry agora está completamente sozinho. Sem outra opção, ele segue em frente, sozinho no escuro. E então ele chega a uma parede. Mas não uma parede qualquer. Nela estão esculpidas duas serpentes gigantes, entrelaçadas, com esmeraldas brilhando no lugar dos olhos. É a porta final, o portal de verdade para a Câmara Secreta. O coração dele parece que vai sair pela boca. Tremendo, mas reunindo toda a coragem que tem, ele sussurra a senha de novo na língua das cobras. A parede de pedra começa a se abrir. Ele respira fundo e dá um passo para dentro da escuridão. Sozinho. O que será que espera por ele lá dentro? E a pergunta mais importante de todas: será que ele vai conseguir sair de lá com vida?